Então, boa tarde. Vamos aí retomando as nossas aulas de filosofia. Hoje, na nossa videoaula, nós iremos abordar o pensamento de Santo Agostinho. E aí eu quero já estar trabalhando esse entendimento de que a filosofia agostiniana ela é uma filosofia onde conhecimento e fé fazem uma conexão. E aí, aquela noção que nós já, inclusive, trabalhamos em aulas anteriores, crer, ou seja, acreditar, é necessário para que a gente possa conhecer, e conhecer é também necessário para que a nossa fé ela também possa se realizar. Então, Agostinho é um santo da Igreja Católica, um dos mais influentes pensadores do Ocidente, né, e que marca a construção filosófica na Idade Média, né, tendo criado uma filosofia que passa a dar um suporte racional para o cristianismo. Então, uma máxima de Santo Agostinho estabelecida na Trindade: se podes ser melhor do que és, é evidente que ainda não és tão bom como deves. Nesse sentido, Santo Agostinho propõe que a nossa fé ela pode estar numa constante melhora, num constante aprofundamento de sentido. Bem, como filósofo, né, Santo Agostinho começa a estabelecer as suas referências filosóficas a partir de 4 aspectos. O primeiro dele é a leitura do pensador romano Cícero e da sua obra Hortêncio, né, onde Santo Agostinho ele vai iniciar uma aproximação com o pensamento filosófico. Depois, na sequência, Santo Agostinho ele vai ter um momento na sua vida muito interligado à questão do ceticismo, porque Agostinho ele passa a desenvolver o pensamento de que uma compreensão absoluta para as coisas não é possível, né? Ele vai romper com esse ceticismo, até mesmo porque acaba adotando, né, uma construção conceitual que vai levar à formulação das ideias de verdade, né, que estão conexas às realidades da fé. Num terceiro momento, Santo Agostinho ele se aproxima do maniqueísmo, e do maniqueísmo ele acaba adotando a proposição, né, de 2 opostos, que são formadores do ser humano, que são o bem e o mal. O bem como essência, ou seja, como fundamento que compõe os seres, e o mal como sendo a perda dessa essência, não é, desse fundamento, o abandono desse fundamento. Então, são realidades que coexistem nos indivíduos, mas que de certa maneira, são totalmente antagônicas, são contraditórias. E, por último, a fonte neoplatônica, que vai fazer com que Santo Agostinho proponha uma unicidade de Deus. Quer dizer, Deus é um ser único do qual todos os outros seres surgem, né? E nessa perspectiva, como Deus é sumo bem, o mal acaba se tornando a ausência, né, desse bem. Do neoplatonismo, Santo Agostinho também acaba bebendo a ideia e a compreensão de que a verdade é um conhecimento eterno, e esse conhecimento eterno ele é possível porque ele se origina em Deus, né? O conhecimento ele acaba, de certa maneira, sendo revelado aos seres humanos justamente através do que o filósofo vai propor nas relações de autoconhecimento e de busca da interioridade. Bem, uma das temáticas que nós abordaremos dentro da filosofia de Santo Agostinho é a existência de Deus. Então, primeiro aspecto, Deus é uma realidade superior à razão. Então, Deus está acima da nossa capacidade de pensar. No entanto, nós somos capazes de pensar a Deus. Não de explicar a Deus de maneira plena, mas de desenvolver uma compreensão para esse ser que está acima dos outros seres. Depois, como nós recebemos de Deus essa revelação, nós podemos alcançar a verdade.
né? Então, quando se alcança a verdade, em consequência, também se alcançará a Deus, né? E aí uma máxima agostiniana, onde compreende, portanto, a alma, ou seja, aquilo que está no nosso interior, se puderes, que Deus é verdade. Então, Deus é a essência do verdadeiro. Deus é a origem, Deus é em si substância verdadeira. Compreender a existência de Deus vai passar, na visão de Agostinho, por 3 elementos. Primeiro, nós precisamos abandonar a nossa exterioridade, as nossas paixões, as nossas vontades mundanas e devemos abraçar aquilo que é interior, aquilo que é inerente à alma, não é? Aquilo que nos aproxima enquanto espírito humano do Espírito de Deus, né? E da ideia de plenitude. Um segundo aspecto é que a verdade presente no nosso espírito, que foi estabelecida e que foi colocada em nós por Deus, ela nos conduz ao retorno dessa verdade eterna. Quer dizer, Deus dotou cada homem, Deus dotou cada indivíduo com essa perspectiva, né? E depois, inclusive, é um aspecto que ele vai estar tratando na predestinação. E o terceiro e último ponto para a compreensão da existência de Deus é Deus que é origem perfeita, logo Deus é o exemplo, digamos assim, definitivo da noção de verdade. Então, ser, verdade, bem e amor acabam se tornando atributos essenciais de Deus. São características que fazem de Deus esse ser superior que está acima dos homens. Filosofar na fé é uma outra proposta de Agostinho. Nós já observamos isso quando nós estudamos a filosofia patrística, essa busca de conciliação entre fé e razão. E Santo Agostinho vai propor que é pela fé, né, ou pela fé, melhor dizendo, o pensamento ele adquire uma nova estrutura essencial. Por quê? Porque a fé nos leva a um processo de conversão, né? E nesse processo de conversão, nós abolimos determinadas práticas e nós acabamos nos tornando indivíduos novos, né? Indivíduos que buscam essa ideia de verdade. E a filosofia ela é esse pensar em movimento, né? Onde nós não podemos, evidentemente, acabar caindo no chamado exagero filosófico, né? Mas que nós precisamos entender que a nossa vida é um ciclo, onde nós compreendemos as coisas, onde essas ideias compreendidas elas são postas em questionamento, e depois desse questionamento elas acabam originando novos sentidos, novas compreensões, né? Aquela ideia de dialética, né? De que as coisas são ou que obedecem uma circularidade. Então, a verdadeira sabedoria, ela vem do alto, porque a sabedoria autêntica ela está em Deus, né? A fé estimula, né? A fé promove a inteligência. No entanto, se nós não pensarmos, não se pode ter fé. A inteligência ela clarifica, não é? A fé ela fortalece. Então, nesse aspecto, a nossa racionalidade ela nos conduz, ela nos leva a um entendimento consciente. Deus tem que se tornar algo presente em nós para que ele tenha o devido sentido. Então, a fé busca, a inteligência encontra, né? É mais um pressuposto adotado por Santo Agostinho. Então, um outro momento no filosofar na fé é o momento da descoberta da pessoa, né? Para Santo Agostinho, o mistério não está no mundo, ou seja, o mistério não está na exterioridade dos seres, mas encontra-se em nós mesmos, né? Como ele afirma, né? Nas tensões íntimas, né? Que permeiam, que fazem parte do ser humano. E essas tensões íntimas nos ajudam nesse autoconhecimento. Conhecer a si mesmo, né? E depois esse conhecer a si mesmo acaba se tornando o reconhecimento nosso como imagem de Deus, né? Escavando a alma, diz Santo Agostinho,
se encontra Deus. Deus está na interioridade dos seres, porque é na interioridade dos seres que se encontra a essência que define os mesmos. Então, o nosso pensamento, a nossa ação racional é recordação de Deus. O conhecimento é inteligência de Deus. Então, é Deus que se faz presença para os homens, e depois dessa presença se tornar efetiva na vida dos homens, os homens acabam desenvolvendo uma compreensão mais autêntica. Na sequência, essa autenticidade do conhecimento, ela se dá justamente porque a alma é superior ao corpo. Então, o corpo é passivo, né? O corpo sofre, né? E a alma ela é ativa. A alma ela tem uma superioridade, né? E o corpo, na visão de Santo Agostinho, deve estar subordinado à alma. Quer dizer, nós precisamos abandonar as nossas paixões, nós precisamos abraçar aquilo que a nossa interioridade tem a nos oferecer. Então, a verdade está onde? A verdade está no interior da alma humana. E a sua superioridade se encontra justamente na medida em que nós somos capazes de julgar com a nossa razão. E esse julgamento nos faz realizar as escolhas que conduzem o nosso crescimento. Então, a verdade torna-se medida de todas as coisas, no sentido de que somos nós que delimitamos, não é? Somos nós que oferecemos, não por nós mesmos, mas pela revelação de Deus, essa condição de nos melhorar, não é? De nós evoluirmos. 3 conceitos importantes na filosofia agostiniana são os conceitos de vontade, liberdade e de graça, não é? A vontade, para Santo Agostinho, se impõe à reflexão filosófica. Por quê? Porque a vontade é uma faculdade diferente da razão. A vontade ela tem sua autonomia própria, né? Embora Santo Agostinho diga que vontade e razão estejam conexas, né? Façam parte da mesma linha que conduz os indivíduos à construção e à formação de um pensamento autêntico. A liberdade é um conceito muito caro para Santo Agostinho porque ela é a própria vontade, né? Aquilo que ele vai chamar de livre-arbítrio, né? O arbítrio da vontade. Nós somos verdadeiramente livres, né? Nós só não somos livres quando nós escolhemos o mal, né? E essa escolha do mal nos priva da nossa liberdade, porque nós acabamos abraçando situações de negação, na maioria das vezes, de nós mesmos. E para que a vontade e a liberdade, elas de fato aconteçam de maneira plena, é necessário a graça. E essa graça é dom da divindade. É pela graça que o homem se liberta de uma vontade viciada. É pela graça que o homem reencontra a Deus e que o homem traça o caminho que conduz o autor e princípio de toda a verdade. Então, a graça, portanto, não tem o efeito de suprimir a vontade, mas sim de torná-la boa. E esse poder de usar o bem, o livre-arbítrio, é precisamente a liberdade. É essa possibilidade de fazer o mal, não é, como algo que deve ser colocado de lado, não é? E não podemos negar. O mal, ele interliga-se também ao nosso livre-arbítrio, né? Deus nos cumula com a sua graça, mas Deus não nos condena a agir de maneira submissa, né? Deus não é um ditador de vontades. Deus nos cumula dessa vontade. Mas Deus quer, né? Deus deseja, na visão de Santo Agostinho, que essa vontade possa gerar em nós liberdade. E ela só gerará em nós liberdade se nós tivermos uma conduta boa. Essa foi a nossa aula sobre Santo Agostinho, né? Peço a vocês que continuem a leitura do módulo, tá certo? E as dúvidas que forem aparecendo, a gente vai aí entrando em contato, beleza? Até a nossa próxima aula.